Vamos falar um pouquinho sobre tonoscopia. Tonoscopia está relacionada à pressão de vapor, que é a tendência das moléculas da superfície do solvente escaparem para a atmosfera. Para que um líquido evapore, ele tem que romper a pressão atmosférica. Se for ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão atmosférica, quando a do líquido é maior que a pressão atmosférica, o líquido evapora. E essa evaporação está associada às interações intermoleculares. Aqui nós temos o éter. Vou botar aqui o éter etílico. Interações basicamente de dipolo induzido, ou interações de Van der Waals, interações fracas. Próximo, álcool etílico, etanol, onde eu tenho interações, ligações de hidrogênio e interações de dipolo induzido. E a água? A água, ela possui apenas interações, ligações de hidrogênio, interações fortes. Então, quando eu for analisar a capacidade do líquido evaporar, eu tenho que analisar essas interações intermoleculares que mantêm as moléculas na solução. Então, quanto menor as interações intermoleculares, ou seja, mais fracas forem, maior a pressão de vapor. Então, a pressão de vapor do éter é maior, uma vez que a 35 graus Celsius ele começa a evaporar, ele atinge a pressão atmosférica. O álcool etílico 78 graus Celsius e a água 100 graus Celsius nas condições normais de temperatura e pressão. Isso então está em relação às interações intermoleculares. A água tem interações de ligações de hidrogênio que faz com que as moléculas de superfície demorem a evaporar. Por mais que a gente deixe um copo de água aberto, a gente sabe que ele vai evaporando lentamente, devido à entropia, a relação de energia de Gibbs, ΔG igual a ΔH menos T ΔS. Então, parte das moléculas de água conseguem adquirir a energia suficiente, a pressão suficiente para evaporarem, mas isso é um processo lento. O etanol evapora com maior rapidez, sem maior pressão de vapor. Já o éter, ele tem uma pressão de vapor muito maior, porque as interações intermoleculares do éter são dipolo induzido, o etanol dipolo induzido, mas tem ligações de hidrogênio, que é o mais forte, e a água apenas ligações de hidrogênio, interações intermoleculares e ligações de hidrogênio. Então, a tonoscopia, a presença de um soluto, faz com que a fração de moléculas de solvente com energia suficiente para escapar da atração das moléculas vizinhas diminua. O que significa isso? Tem um solvente puro, tem interações apenas solvente-solvente. Quando as moléculas do soluto interagem, os íons do soluto interagem com essas moléculas, eles fazem com que essas interações sejam mais fortes, fazendo com que a tendência das moléculas escaparem para a atmosfera seja menor. Ou seja, então, o soluto ele faz com que a pressão de vapor de uma solução diminua. Então, tem um abaixamento da pressão de vapor. Então, tem que aumentar a temperatura para que as moléculas consigam ter a pressão suficiente para evaporarem. E a lei de Raoult que governa a ideia da tonoscopia. A pressão parcial de vapor de um componente na solução líquida é proporcional à fração molar daquele componente multiplicada pela pressão de vapor quando puro. Então, a pressão é igual à fração molar vezes a pressão do solvente puro. A fração molar é igual a 1 menos x. O que é a fração molar? É o número de mols de uma espécie pelo número de mols total da espécie. Então, a pressão total eu tenho pressão puro menos pressão, a fração molar é a pressão puro menos pressão dele naquelas condições divididos por pressão puro. Basicamente, estou falando em fração molar. As moléculas do soluto fazem com que a interação intermolecular aumente, seja mais forte e diminua assim a pressão de vapor das moléculas. Tendo um exemplo. O componente não volátil sulfanilamida, C6H8O2NS, dissolve-se rapidamente em acetona, C3H6O. Qual é a pressão de vapor a 39,5 graus Celsius de uma solução contendo 1 grama de sulfanilamida dissolvida em 10 gramas de acetona? Se a pressão de vapor para essa temperatura é 400 milímetros de mercúrio. Então, é dada uma pressão de vapor de uma temperatura e os dados de quantidade em mols de cada espécie. Então, tem que achar a fração molar do solvente nessa situação. Então, nesse exercício, nós encontramos primeiramente a massa molar acetona, C3H6O, 3 vezes 12, mais 6 vezes 1 mais 16, dá 58. Encontramos então o número de mols de acetona nessa situação. 10 vezes por 58, que é a massa molar, 10 que eu tenho no exercício. Dá 0,72124 mols.
Agora eu vou encontrar a massa do sulfanilamida. 6 vezes 12, mais 8 vezes 1, mais 2 vezes 16, mais 2 vezes 14, mais 32. Somando tudo isso dá 172. Então 1 grama que eu tenho no exercício, dividido por 172, eu tenho então 0,0058 mols de sulfanilamida. Então a fração molar de acetona é 0,1724, que é o número de mols de acetona, dividido pelo número de mols total, que é 0,1724 mais 0,0058. Eu tenho então aqui embaixo 0,782 e a divisão dá 0,9674. A pressão então parcial do ar nessas condições é fração molar do A mais a pressão do A puro, vezes a pressão do A puro. Então, somando, multiplicando os dois, eu tenho 386,98 milímetros de mercúrio é a pressão, né, do solvente, nessa solução, pressão de vapor do solvente puro nessa solução. Era 400, baixou para 386,98.